Olá, boa tarde. O Instagram tá com novidades aqui que eu não entendo, não tô conseguindo tirar. Mas acho que vai funcionar. Não sei o que ele quer, mas tudo bem, vamos em frente. Vou seguir as flechinhas que ele tá mandando. Tá cheio de frescura esse Instagram. Tudo bem, quem tá chegando, não sei se está aparecendo. Tá aparecendo minha imagem pra você? Não tô conseguindo tirar esse negócio aqui na frente. Acho que agora consegui tirar. Cada dia o Instagram tem novidade, até que a gente aprende, ele inventa outras, né? Tudo bem, quem tá aqui? Eu não sei até o nome, esqueci de novo. Hoje o assunto que eu vou falar, quase que eu esqueci que eu ia falar de tanto, até consegui tirar as imagens da frente, né? Eu sou terapeuta de Nova Medicina Germânica, quem vai me assistir depois, terapeuta iniciante, estudante, e querendo fazer algo interessante, trazer um novo sentido para minha vida. Foi por isso que eu entrei nessa caminhada de estudar algo novo, algo muito diferente para mim, e que eu me apaixonei desde o primeiro dia, né? Então hoje vou falar um pouquinho sobre labirintite. Eu nunca tive, sei mais ou menos como são os sintomas por pessoas que eu convivi. Olá, obrigada, amigas, que vocês estão aqui. Então, o assunto labirintite eu conheço só por estudos, por testemunhos e por pessoas que eu convivi e eu atendi. Esse sintoma eu nunca senti, apesar de que seria algo muito normal. Que bom, Lucinha, eu sei que você tem live todos os dias também. Não tô conseguindo mais te acompanhar, você faz muita live, né? Mas nas horinhas de folga eu sempre vejo elas, né? Então, os sintomas de labirintite, muitas vezes, eles podem ter várias causas, né? Por exemplo, eu mesmo estudando hoje, ontem assisti bastante doutores falando, médicos, pessoas especializadas nessa área, de várias medicinas diferentes, terapias diferentes, para conseguir entender o que significa, o que é a labirintite e qual os tratamentos que são sugeridos, né? E tem médicos que falam que é uma doença muito grave, muito séria, né? Mas é geral, que é uma doença simples, que não precisa ser medicada, que a pessoa vai tomar só medicação, às vezes, alguns dias, né? Se a pessoa não consegue superar, conviver com isso, toma medicação esporádica, assim, por exemplo, nos dias de crise, né? Mas medicação contínua é consenso da maioria dos médicos, até da medicina ocidental, que não deve ser tomado porque ele interfere no funcionamento do cérebro, né? E o que é a labirintite? O que acontece no cérebro da pessoa? Isso também é consenso, a germânica também não difere disso, né? É o cérebro que está, a linguagem popular, quando eu levava minha mãe no médico por causa disso, né? O médico explicava assim que é o cérebro que dá faíscas, né? O cérebro que não está conseguindo funcionar naturalmente e está diretamente ligado com o ouvido, né? Com a parte do labirinto mesmo, que é um órgão que fica pertinho do ouvido. E por isso ele pode, tipo a medicina ocidental, dá várias causas que poderia ser, né? Mas assim, causas de verdade, igual a germânica, nenhum lugar eu encontrei, né? Então, nesse momento da história, assim, pós-pandemia, ou toda a revolução que teve no mundo de 2 anos para cá, é a coisa mais normal alguém ter sintoma de labirintite, né? O que não é normal, o que não pode acontecer, a pessoa já começar com medicação, sem saber a causa e sem procurar uma solução além da medicação, né?
que eu estava comentando antes, quem chegou depois, a medicação pode ser necessária em caso de muita tontura, muita vertigem, né? Porque a medicação é apenas um calmante para o cérebro, ela não é uma medicação de tratamento para curar a labirintite, ela só faz o cérebro, o labirinto ficar mais calmo, para ele não agir, não trabalhar, não ter a função dele, daí ele tira o sintoma, né? Mas ela não resolve na solução. Aí tem pessoas que tomam pro resto da vida, né? Eu conheci mesmo, eu me aprofundei mais nesse assunto, porque eu conheci pessoas recentemente, pessoas muito ativas, que faziam tudo, que cuidavam da vida delas, cuidavam da família. De repente, começaram com tonturas e foram no médico e agora são pessoas totalmente dominadas pela medicação, né? E isso é muito triste, pessoas novas, assim, que poderiam estar vivendo bem, né? Estão se medicando e confiando cegamente, assim. É uma coisa que é muito errada de todos nós, é a gente ficar procurando o diagnóstico, né? Por exemplo, tem sintoma de tontura, ou tem alguma dor no corpo, qualquer doença, né? A pessoa fica procurando, tem gente que gasta milhões para procurar o diagnóstico, né? E depois que encontrou o diagnóstico, e daí? Fica nisso, né? Não toma medicação só para acalmar. Não é a solução para nossos problemas saber o diagnóstico. É interessante, sim, ele é o começo da solução. Se eu tenho uma tontura, eu preciso saber de onde ela vem. Se ela vem do labirinto, se ela vem do cérebro, se ela vem de uma gripe mal curada. Ela pode ter várias origens, por isso que tem tantas controvérsias, os médicos explicando, né? Mas o diagnóstico, ele é um começo, ele precisa ser feito, mas tem que ser exames específicos, não pode ser assim, um achismo, né, de um médico só, né, que às vezes não fazem um exame especializado, né. Então, a pessoa tem que ter o diagnóstico dizendo que é realmente labirintite, porque senão pode ser enxaqueca, tem outras doenças que depois eu vou ver mais adiante, quais as outras doenças que são semelhantes e às vezes a pessoa está tomando um calmante para labirintite ou para enxaqueca e nenhuma doença deve ser medicada apenas com calmantes, né? Só para tirar os sintomas. É interessante sempre saber de onde é que ela vem, né? Então, para nós da medicina germânica, o Dr. Hammer pesquisou e ele conseguiu provar, ele descobriu que a labirintite ela vem de uma causa, é um conflito de equilíbrio, representado no conflito de queda. Então, o que significa isso, um conflito de equilíbrio? Nossa, meu olho tá ardendo. Tava lavando roupa até agora no sabão. Acho que boa, respingou, né? Então, o conflito de queda, conflito de equilíbrio, ele vem de alguma coisa relacionada a um som. Alguma coisa que a pessoa não suporta mais escutar, né? Então, se a pessoa tem a labirintite, primeira coisa, qual o som que está incomodando? Se é o som da própria voz, se é o som do marido, se é o som de uma notícia muito inesperada, porque as doenças todas, pela germânica, elas vêm de algo que nos impactou porque veio inesperado, assim, porque veio de repente. Algo que a gente não estava esperando. Então, esse som, ele está relacionado com alguma situação repentina. Por exemplo, as pessoas que desenvolveram labirintite agora por causa da pandemia, por causa do Covid, pode estar relacionado ao som da notícia e de se sentir impotente perante tudo isso. Olá, Val, colega, quanto tempo não te vejo? Tem que vir para uma live comigo de novo, tá? Vamos acrescentar conteúdo. Estou fazendo os domingos à noite com convidadas. Quem escutar a live e quiser vir comigo, eu estou sempre recebendo pessoas diferentes para eu aprender junto, né? Não é com nenhum propósito diferente, é para eu crescer e todas as pessoas crescermos juntas, né? Então, voltando ao conflito que a medicina germânica comprovou que é ligado ao órgão vestibular, que é chamado o ouvido interno, é o labirinto, sim, né, que
que muda a função, mas por que ele muda a função? Porque a pessoa ouviu alguma coisa que ela não consegue aceitar. E as crises, elas acontecem porque, vamos sim, Val, vamos fazer uma live junto. Você tem muito conhecimento, muita coisa para partilhar, né? O som que ativa as crises, ele está relacionado com o conflito inicial. E isso está explicado porque os idosos, todos os médicos falam que é uma doença mais de idosos, mas também uma doença de crianças. Só que na infância não é prestado atenção. Por exemplo, a criança que está começando a andar, tem criança que até os 4, 5 anos elas estão correndo, cai, corre, cai. É porque ela tem vertigem, ela tem tontura. Ela já tem um labirinto que não está funcionando bem. Aí depois ela aprende a se posicionar na vida, ela aprende a caminhar mais certo e diminui essas quedas, né? Aí depois na vida adulta, depois que ela chega na idade assim que a gente vê o idoso como alguém que já não tem mais equilíbrio, a pessoa vive situações que ela entra de novo nesse conflito lá da infância. Esse conflito de queda e conflito de falta de equilíbrio, ele não vem na terceira idade, não. Ele vem lá na infância. Assim como todas as doenças são colocadas em nosso corpo, já são instaladas. Olá, Miriam, tudo bom? Bem-vinda também, né? Todas as doenças que a gente desenvolve na terceira idade, como a labirintite, todas as doenças já se instalam na nossa infância, né? Então, às vezes, o sintoma perdura a vida toda e na terceira idade ele se agrava. A labirintite, geralmente, ela dá sintomas ao longo da vida, só que ela é agravada quando a pessoa vive um conflito de falta de equilíbrio, um conflito de queda, né? A pessoa que depois dos 50, 60, é normal, assim, ter esse medo de cair. E a família toda em cima, não, você não pode fazer isso porque você pode cair, você pode se quebrar. Isso tudo faz a pessoa acreditar que ela realmente pode cair de novo, como se ela fosse um bebê lá dos 2 aninhos, quando ela começou a correr e ela caiu e alguém brigou com ela. Aí, e essas brigas lá na infância, esses conflitos que aconteceram, geralmente foram por causa de sons que a pessoa escutou. Alguém falou alguma coisa que a criança não gostou, não conseguiu entender. E depois, na terceira idade, na vida adulta, é ativado isso. Olá, Sr. Vairto, meu esposo. Que bom que você está sempre presente também aqui comigo, né? Fico feliz. Eu falo geralmente eu cito exemplo de mulheres porque eu atendo mais mulheres, mas a medicina germânica se aplica a todos, né? E a labirintite é uma doença que aparece mais nas mulheres, por causa porque nós mulheres a gente tem muito mais cargas para mostrar o nosso equilíbrio, né? Então, como é um conflito de equilíbrio, de saber o rumo da vida, tem tudo a ver. Antes eu comecei a falar da pandemia, porque é um sintoma pós-pandemia, é um dos que agora tem muito mais gente que tem, é porque com a pandemia a pessoa perdeu o equilíbrio. Pessoas que, por exemplo, uma pessoa que atendi há poucos dias, né? Uma senhora que fazia faculdade, já aposentada, igual eu também, né? Mas ela fazia faculdade, tudo no presencial. Ela não gosta de redes sociais, ela não gosta de internet, né? É só pro básico mesmo, né? Mas ela fazia faculdade, participava de bailões, ela fazia eventos. E com a pandemia, isso tirou o chão dela. Ela perdeu totalmente o equilíbrio da vida. Ela perdeu o sentido da vida dela, né? E o sintoma primeiro que veio foi labirintite, né? Então ela perdeu e ela passou para medicação, né? E assim, quando a pessoa tem dores muito fortes, pouco adianta a gente, quando a pessoa está no sintoma da labirintite, por exemplo, essa live aqui não estou fazendo muito para pessoas que têm a labirintite, mas é você que é da família, que tem alguém da família, precisa ter esse conhecimento
para poder ajudar essa pessoa a reencontrar o equilíbrio da vida dela, né? Se sentir mais segura novamente, né? E ver quais os sintomas que a pessoa tem antes de ter crises, né? Por exemplo, a Heloíra antes estava falando comigo, ela tem crises de labirintite. Ela falou assim que ativa quando ela fica nervosa. Mas ficar nervosa é um sintoma de outra doença. Não é uma doença, não é o primeiro sintoma, não é a causa ainda. O estresse também. O estresse é falado, hoje mesmo nos médicos que eu escutei, todos falaram que a principal causa da labirintite é o estresse. Concordo até ali, né? Porque o estresse ativa a causa, né? Aí se a pessoa, diante de um estresse, diante de um conflito que ela vive, que é ativada essa dor dela de medo de não dar conta de uma situação da vida, ela entra em estresse, aí ela fica nervosa e ela vai reagir, né? Então o estresse é uma causa secundária também, né? Então antes de ter estresse, antes de se sentir nervosa, geralmente tem alguma outra situação, né? E a sensação da labirintite mesmo é a sensação de rodar. A pessoa começa a sentir vertigem e começa a ir para um lado. Se a pessoa vai para o lado direito, o lado que ela está rodando, é porque tem a ver com a situação do pai, do marido, do trabalho, às vezes, né? Relacionado diretamente a causa é o conflito relacionado ao pai, às situações masculinas, né? Se a pessoa, nós mulheres, geralmente, não sei, as que eu atendia geralmente puxavam para o lado esquerdo. Minha mãe também, ela tinha isso muito, ela fazia caminhada, ela caminhava na minha casa, assim, num corredor, ela ficava sempre segurando na lateral, porque ela sabia que ela dizia assim, puxa para aquele lado, né? Ela não caía, mas se ela tinha como escurar a mão no muro, ela conseguia fazer as caminhadas dela, né? Apesar da idade, né? Então ela sempre puxava para o lado esquerdo. O lado esquerdo tem situações, conflitos com filhos. Não é companheiro, é com filhos, né? Aí, se a pessoa tem, cada um que tem esse sintoma, ou alguém da família que tem, primeiro prestar atenção para qual é o lado que está rodando, qual é o lado que a vertigem leva, né? E se a pessoa por si mesma, porque às vezes a pessoa fez um conflito consigo mesma, né? Não aguenta a si mesma, não aguenta a própria voz, né? Aí também tem que olhar que momentos que ativa a crise, o que aconteceu naquele dia, né? E às vezes, no caso de canhotos, isso que eu falei de sintoma, que a pessoa puxa para o lado direito, marido ou pai, trabalho, é para as pessoas que são destras, né? As pessoas canhotas sempre é o contrário, né? Opa, Eloy, você é do lado direito, então você já tem uma pista. Talvez você tenha situações não resolvidas na tua vida em relação a teu pai, né? Pode ser que a tua criança sentiu alguns medos muito fortes lá na infância, queria o apoio do pai para te equilibrar e não conseguiu, né? Então, agora a segunda pista é você ver que dias que você fica nervosa que ativa o conflito. O que aconteceu antes de você ficar nervosa, né? Antes de você ter o sintoma. E enquanto você não descobrir se as crises são sérias, pode continuar tomando a medicação, né? Não pode parar assim de repente, não. Se você já está tomando medicação esporádica, assim, se você precisa da medicação, tem que cuidar, porque se você dirige também, né, é perigoso, né? Então a pessoa tem que ter o cuidado enquanto está procurando a causa, né? Tem pessoas que precisam ajuda, né, para conseguir achar a causa. Tem pessoas que simplesmente se observando conseguem curar. E tem pessoas que também tomam medicação durante 5, 6 anos, 10 anos e de repente elas percebem que elas não têm mais crise. Por que isso acontece, que as crises somem?
porque a pessoa, nesse tempo da vida, resolveu aquele gatilho. E talvez não resolveu a situação com o pai, que nem o caso que nossa colega aqui colocou, mas resolveu os gatilhos. E pode ser que dali uns 10 anos depois, sei lá quando, podem voltar os sintomas. Aí o médico vai dizer, tua labirintite voltou. Aí não é a labirintite mesmo que voltou, não. É outra situação que está fazendo isso acontecer. Porque senão ela não teria parado, né? Também escutando os médicos, hoje eu vi que muitos falaram que a labirintite vinha de infecções de vírus, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma gripe muito forte, mal curada, aí o labirinto não funciona mais direito e daí a causa é o vírus. Sim, pode ser que porque os vírus também eles vêm por causa de uma situação. Se a pessoa percebe que foi depois de uma gripe muito forte, precisa procurar o que aconteceu antes da gripe, porque a gripe também é um sintoma. Assim como o estresse é um sintoma, a gripe também veio por causa de uma outra situação, né? Então, o sintoma, a infecção viral não é a causa, porque o vírus, todos os vírus, eles vêm no nosso corpo, eles se instalam, eles aparecem no momento que o nosso corpo está precisando de ajuda. Os vírus, as bactérias, eles vêm para curar uma outra situação, né? Então, se é uma infecção viral que causou a tua labirintite, você já sabe que você tinha alguma coisa antes que você não viu ainda, né? Então, sempre a pessoa que tem por causa de vírus, muitas vezes fica com problemas auditivos por um tempo, né? Por exemplo, nos dias da crise, a pessoa tem problemas de escutar, né? Isso é muito frequente. Aí a pessoa pensa, não, é a infecção do ouvido que está voltando, por isso que eu não estou escutando. Não, é o labirinto que fecha para você não escutar aquela voz que você não quis escutar, aquele barulho que te incomoda, né? Então, às vezes, é sempre relacionado a um som que você não quer escutar mais, né? Essa parte que não pode esquecer, né? O que faz ativar essa rejeição ao som é o labirinto que se fecha para não escutar, né? Então, o corpo está procurando uma solução para você não querer escutar, né? O corpo sempre é teu amigo e quer resolver teu problema, né? Então, se o labirinto se fecha, se ele se fecha muito, você vai ter problemas auditivos também, né? Tem médico que fala que a labirintite pode vir por causa do diabetes. Aí também entra a má alimentação, né? Geralmente quem tem labirintite já é falado para cuidar muito da alimentação, né? Por quê? Tá certo, vou fazer sobre a tireoide sim, tem bastante gente pedindo. É um assunto bastante difícil para mim ainda, mas tem gente na minha família que tem, eu vou anotar aqui e vou fazer sim, pode deixar. Vai ser uma das próximas durante o mês de abril. Então, voltando à hipoglicemia, porque às vezes a hiperglicemia também, né? Mas a diabetes, a pessoa que tem o conflito de diabetes alto ou muito baixa, pode ser ativada pela alimentação, né? Mas ela tem um outro conflito que faz ativar a diabetes, que eu também já fiz uma live sobre diabetes, acho que foi no ano passado ainda, né? As causas da diabetes, está ainda lá no meu Instagram. Então, a pessoa que vem porque tem diabetes, que deu a labirintite, então vai olhar o que causou a diabetes, que ali vai estar a causa da tua labirintite, né? A pessoa que tem labirintite por causa da pressão alta, que também são muitos casos que a pessoa vai no médico, essa pessoa que eu atendi, ela toma medicação para pressão alta, né? A pressão alta também é uma solução que o corpo procurou. Não fiz live ainda sobre a pressão arterial, mas se alguém de vocês conhecem, é por causa da pressão alta ou muito baixa, se quiser, pode colocar a pergunta para mim que eu vou responder escrita, então. Ou explico vou fazer uma outra live sobre a pressão arterial também, né? A causa, né? Então, mas tem que procurar a causa da alteração da pressão, né?
E como todos os sintomas sempre vêm por causa de uma procura de uma solução, se a pessoa tem pressão alta, é porque o nosso corpo precisa trabalhar muito, com o motor muito acelerado, né? A pressão alta sempre vem disso, né? O nosso motor, nosso corpo, está como se tivesse acelerado, alguém com o pé no acelerador 24 horas por dia, né? Esse é o sentido da pressão arterial. Aí nosso coração não aguenta, no cérebro, tudo começa a reagir. Então a pressão alta sempre é consequência de alguma coisa que está algum conflito que a gente não está dando conta e a gente fica com o pé no acelerador, com o pé muito pesado, né? Então tem que olhar para isso, né? Olá, meu irmão também está aqui, obrigada. Volta e meia eu vejo o pessoal da minha família, agradeço que me acompanhem, né? Às vezes a pessoa tem questões de labirintite por causa de problemas de circulação sanguínea, né? Aí o cérebro fica muito ativado, né? O cérebro às vezes fica muito lento, muito rápido, porque o sangue não circula o suficiente. Então também tem que olhar porque teu sangue está devagar. Não é por causa da alimentação e não é por causa de falta de atividade física que o sangue fica devagar, não, né? Eu vivi com essa culpa a vida toda e não é. Os problemas de circulação melhoram com a atividade física, mas não se resolvem, né? E o diabetes também não é o culpado nem o colesterol dos problemas de circulação. Eles só agravam, né? O medo de altura também, que é muito comum dizer, não, eu tenho labirintite porque eu sempre tive medo de altura a vida toda, né? Esse medo de altura era um sintoma que você tinha medos, né? Mas não que foi isso que te gerou. Pode ser o mesmo medo, sim, mas não é a causa. Então também tem que ver por quê. Essa é uma causa que eu tenho a procurar, porque eu morro de medo de altura, né? Só de chegar na beira de algo assim que eu não tenho segurança, é a minha insegurança no todo, né? Então a pessoa que tem medo de altura, ela tem muitas outras inseguranças, né? Então admitir que tem muitas outras inseguranças já é metade do caminho da cura, né? Então, isso eu posso garantir porque eu sou uma pessoa, sempre fui, eu tive momentos de muito medo, né? Então não, eu tenho que mudar também a minha linguagem, sou uma pessoa medrosa. Eu não sou uma pessoa medrosa porque tem muitas coisas que eu sei fazer, eu consegui fazer desde criança. Então eu tenho coisas que eu tenho medo, né? E são superáveis, né? Então a gente sempre tem que olhar, porque nossa palavra tem muita força. Tem coisas que a gente consegue tirar de letra, né? E tem coisas que a gente fala, eu sou medrosa, né? Então a gente está se julgando, se condenando a uma coisa que não é verdade, né? Eu sou medrosa para eu ativo o medo para algumas coisas, mas para aquilo que eu aprendi desde a infância, que é natural, fez parte da minha rotina, eu não tenho medo, né? Então posso também superar os outros medos que eu não conheço ainda, né? Um médico também hoje falou que a labirintite vem porque a pessoa conviveu ao longo da vida com sons muito altos, né? Então, ele disse assim que é um caso muito comum em pessoas que usam fone de ouvido. Ele falou que daqui a uns anos muita gente vai ter problemas de labirintite por causa dos fones de ouvido, por causa do excesso de som dentro de um carro. Então, é o labirinto que está respondendo, né? É o mesmo. Ele não está totalmente errado, né? Por exemplo, se eu tenho medo de sons, medo de algum barulho, mas não é um som alto que vai fazer eu ter labirintite. Se eu tenho já esses medos de escutar certos sons, meu labirinto já está prejudicado, já tenho esses DHS, que são os impactos biológicos, aí se eu escuto muito som, provável que meu ouvido vai ficar mais irritado, né? Mas eu não vou ter labirintite por causa disso não, né? E a pessoa que tem tonturas, tem vertigens diversas, né? Elas também, quando não tratadas, não olhada a causa, né? Por exemplo, tem pessoas, eu mesma na adolescência, na infância e depois outras vezes na vida, quando eu fazia um movimento rápido, tipo, está sentada, agachada, e se levanta assim, dá aquela vertigem, assim, que tem que segurar, né?
isso não é labirintite, isso é uma vertigem que o cérebro precisou fazer um movimento muito rápido, né? Então, isso é sintoma de outra coisa, né? Não tem a ver, mas a atividade física resolve isso bastante, né? Ajuda muito com isso, né? Então, as doenças que também são faladas que estão associadas com labirintite, mas que não são exatamente isso, né? A doença de Meniere, que é uma doença do cérebro, que tem muitos médicos que muitas pessoas são diagnosticadas, né? Eu, na verdade, não conheci ninguém ainda que tem, não sei o que seria isso, né? Então, a vertigem, a pessoa que sente tonturas, assim, tipo fraquezas, isso também não é labirintite, né? A neurite vestibular, que é uma outra doença do labirinto, também não é labirintite, não é a mesma causa, não é o mesmo sintoma, né? A enxaqueca também nunca tem a ver com labirintite. Agora, se a minha labirintite vem de alguma coisa que fica um tumor no meu cérebro, porque toda doença faz um foco no cérebro, e eu fico muito tempo com esse foco ativo, por exemplo, eu não olho para a causa, eu só me medico para tirar o sintoma, para não sentir, e eu vivo dentro de um problema que, por exemplo, se eu vivo com uma pessoa que grita comigo todos os dias e me impede de ter uma vida equilibrada, né? Por exemplo, eu não consigo viver com essa pessoa gritando comigo todo dia, né? Eu posso ter enxaqueca por causa disso, né? Porque o meu cérebro vai ficar em ação exagerada e vai ficar vertendo, enchendo de líquido, e aquele tumor que formou, aquele foco de Hammer que a gente chama, né? Que formou no cérebro no momento do impacto que essa pessoa está ativando, por exemplo, esse adulto que está gritando comigo, ele não é o causador desse foco de Hammer. Esse foco se formou lá na minha infância, como eu falei antes do começo. Todas as doenças se formam, se instalam no nosso corpo lá no útero ou até os primeiros anos de vida, né? Então, essa pessoa que grita comigo, que está provocando esse gatilho, ela não é a culpada. Eu tenho que tratar a causa original lá da infância. Aí, às vezes, não adianta eu me afastar dessa pessoa que grita e não olhar para a verdadeira causa, né? Às vezes pode acalmar, mas o dia que tiver outra pessoa que gritar comigo, vai voltar a minha labirintite. Então, sempre tem que ver a causa primeira, né? Para curar de verdade, né? Agora, para concluir, eu vou colocar 5 pontos da pessoa que já está tomando medicação ou também que não está tomando, também pode ser sugestões, né, de como resolver se a pessoa tem, né. É comum, todos os médicos já falei antes, né, que a labirintite não é uma doença séria, que é uma doença curável, muito fácil de ser curada, também pela medicina ocidental, né. Só que mesmo assim, se a pessoa continua com as tonturas, tem médicos que medicam a pessoa pro resto da vida, né. Então, se a pessoa está nessa situação de só tomar medicação sempre, eu já levei pessoas da minha família, minha mãe, mais outra pessoa da família também, que tomava medicação o ano inteiro, não tinha assim, toma só quando tiver crise. Não, tomava sempre. E isso prejudicou em outras áreas, né? Então, tomar medicação sempre, primeiro ponto que não deve, né? Só quando tiver crise, né? E quando tiver crise, procurar o que provocou essa crise, né? Então, primeira coisa é ver se você está tomando medicação, pesquisar para que serve esse medicamento que você está tomando. Isso sempre, todo medicamento que o médico te der, pesquisar ou no Google ou com algum outro médico, alguém da farmácia. Isso eu já tinha por tradição. Quando eu levava minha mãe no médico, a primeira coisa é pesquisar para que serve esse medicamento e os efeitos colaterais, né? Para saber o que eu estou tomando, se eu tiver um sintoma e se realmente ele tem muito efeito colateral, ter a opção de não tomar, né? E ver se ele realmente é necessário, né? A segunda questão é ver quais os sintomas que tem ou já teve, né? Isso sempre. Primeiros sintomas, às vezes, porque se a pessoa tem um sintoma e a pessoa toma um calmante, vem outro sintoma, ela toma outro calmante, vem outro sintoma em cima, então tem que ir para trás, ver qual o primeiro sintoma que faz acionar os gatilhos, né?
E que nem eu falei para nossa colega, se tem questões com o marido ou com o pai, por exemplo, se o marido ativa esses gatilhos, o problema não é com o marido, o problema é com o pai, porque lá na infância, quando você era criança, não era o pai, o marido que estava do teu lado que fez você ter esse trauma, né? Então, mas o marido você pode conversar e pode achar a solução ali para não ativar os gatilhos, né? A decisão de tomar o remédio ou não sempre é da pessoa que está tomando, né? Por exemplo, se alguém da tua família toma medicação e você sabe que ela está tomando um remédio que não faz bem, você deve conversar com a pessoa, explicar se ela tem condições de decidir, se ela tem um cérebro ativo ainda, ela que vai dizer se ela quer tomar ou não, depois de ser esclarecido, né? Você não pode tirar uma medicação de outra pessoa porque pode dar efeito colateral, sim, né? Então, sempre, se a pessoa tem condições de decidir, ela mesma tem que decidir parar de tomar. Porque se ela parar, por exemplo, por opção própria, não vai ter tanta reação, porque ela decidiu, então ela tem consciência. Agora, se ela foi obrigada a parar porque alguém da família decidiu, o resultado vai ser, às vezes, pode ser bem pesado, né? Porque a pessoa está sentindo, ela vai acionar um conflito de abandono, de rejeição, de mal amada, vai dizer, não, eles estão tirando esse medicamento porque eles não querem que eu fique bem, né? Então a pessoa vai entrar numa outra doença muito mais séria, às vezes, por causa disso, né? Então sempre tem que ter muito cuidado. Se a pessoa tem condições de pensar, de decidir, conversar bastante para deixar a pessoa se resolver, né? E se a pessoa, outro ponto, né? Se a pessoa não conseguiu encontrar a causa e tem sempre crises repetidas, cada poucos dias tem crise de novo e não conseguiu resolver, procure ajuda de um terapeuta. Tem muitos tipos de terapeuta que podem achar a causa, né? Eu trabalho com a nova medicina germânica, tem muitos terapeutas que eu posso indicar também de outras áreas, né? Quando eu preciso, algumas situações minhas, eu procuro. Eu já fiz tantas terapias, eu sempre falo, né? Sempre que eu preciso resolver alguma questão, eu peço ajuda para alguém. Porque a gente reconhecer que a gente não é perfeita, que a gente precisa de ajuda, já é um bom começo de cura. Porque a gente mostra que a gente não é Deus, a gente não é dona de toda a verdade, né? E a gente sempre pode achar uma pessoa que pode ter uma opinião diferente e achar a solução junto com a gente, né? Então, só para fechar, né? A quinta opção, que o problema da labirintite, ele tem cura, tratamento é bem rápido, mesmo com medicação ou sem medicação. É pouco, não é nada grave, então não precisa não levar a sério. Tem pessoas que já tomam medicação há 20 anos, que eu já conversei, que eu já atendi para labirintite. Então, o que é grave é a pessoa estar nessa situação, né? Então, por isso que eu resolvi trazer esse assunto tão simples, mas tem pessoas que vivem uma vida muito limitada por causa de um problema simples, né? Então, podemos fazer a diferença, né? Então, quem sentir de enviar essa live para alguém, vou postar no YouTube também. Quem ainda não está inscrito lá no meu canal, eu peço, se achem que eu mereço, porque eu preciso de inscritos, eu comecei esse mês passado, né? Então, no YouTube, né, eu preciso de inscritos para eu aparecer, se alguém procurar, né? Estou começando a postar. Meus vídeos eu faço aqui no Instagram e passo para lá, né? Com o tempo eu vou começar a fazer lives lá também, que são diferentes, é um método diferente, né? Mas vou chegar lá, né? Então agradeço quem esteve aqui comigo. E quem quiser falar comigo, meu telefone está no link da bio. Eu também tenho uma comunidade no grupo do WhatsApp, onde eu posto meus conteúdos, assim, que eu posso sempre lembrar do que eu falei, né? Então, quem quiser entrar na comunidade é bem fácil, é só entrar no link da bio. Não é só para mulheres, é para todos os que tiverem interesse de conhecer a cura e conhecer essa nova medicina, né? Então, eu agradeço.